Então, você não precisa concordar com tudo. Você, se não entender alguma coisa, tal, você, por favor, absolutamente, você comenta a hora que você quiser, tá? Então, nós vamos passar pelo relatório. Eu vou te dar os conceitos, vou ensinar como é que você lê o relatório, o que, que as coisas significam, e depois eu vou mandar esse relatório para você aí você ler com calma, e aí você já vai ter um sedimentado a forma de ler, como é que você lê e tudo mais, para depois, da próximo encontro, a gente aprofundar mais ainda em cima dele. Combinado? Combinadíssimo. Então, bora lá. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela, que deve ter em algum lugar aqui, compartilhar a tela, está aqui, ó, na minha cara. Então, tudo. Você está vendo aí? Tô. Legal. Então, olha só, Gisele, esse relatório é o relatório que você vai receber, tá? Tá. Só para você ter uma ideia, olha, são 28 páginas. Não, mas são 28 páginas, tá bom? A primeira parte aqui Tá bom. é a parte introdutória, beleza e tal. Bom, e aqui ele começa a dizer o seguinte: então, esse relatório ele se compõe, como eu falei, de dois cenários, de duas conjunto de elementos que permeiam, que são abordados nesse relatório. O que a gente chama de DISC, ele se propõe a medir as emoções e os comportamentos observáveis. Portanto, o teu padrão, o teu perfil comportamental. Como é que você tende a reagir e a agir diante de condições normais de temperatura e pressão. Tá? Quando a gente for detalhar mais isso aqui, você possivelmente, e aí você vai tentando fazer as suas conexões, você possivelmente vai perceber que determinada característica se manifesta numa determinada circunstância, mais em uma, menos em outra, pode ser que alguma não tenha, você não encontre referência, e a gente, então, está falando sempre de possibilidades, okay? De tendências que você apresenta da tua forma de existir, tá bom? Então, tá bom. assim sendo, ele não se coloca numa situação de definir quem você seja, quem você é, mas sim de trazer elementos que permeiam a tua forma de se relacionar com o mundo lá fora. Tá legal? Tá bom. Os motivadores, como o nome já sugere, né, são os valores que te direcionam. É aquilo que te impulsiona a ir para frente. Ok? E aí nós vamos ver um bloco, o outro bloco, depois a gente vai ver a combinação desses dois caras. Tá bom? Então, Tá bom. Então vamos lá. Ó, aqui ele vai começar a explicar para você o que é o DISC. O DISC é um acrônimo. Ok, Gisele? É um acrônimo de 4 dimensões. Eu tenho a base teórica disso é de um cara chamado Maslow, que ele diz o seguinte, que todo ser humano funciona embaixo de 4 dimensões ou nódulos neurais, ou são dimensões aonde que acomodam uma série de características de cada indivíduo. Tá? Essas características elas são apresentadas em um gráfico em forma de intensidade. Então, você vai ver um gráfico que ele tem ou ele tem um ponto abaixo ou um ponto acima de uma média. Isso não significa que o baixo é ruim e o alto é super bom. Tá? Ele só diz a intensidade que aquela característica se manifesta. Bom, o que quer dizer o D? O D, ele faz tudo isso, olha, não precisa anotar nem nada, está tudo escritinho aqui, tá? O D, ele faz referência à dominância, ou seja, é a forma pelo qual o indivíduo se coloca no meio. Se ele é então, assim, o cara que é um alto D, ele é... E eu vou sempre dar exemplos gritantes, que é para ficar emblemático, tá? Então, por exemplo, o alto D é um cara, é uma pessoa que tem uma facilidade maior para uma visão estratégica, né? Ele consegue trabalhar numa visão do todo, ele é muito mais incisivo, ele é um cara que pode ser até considerado como um cara bastante diretivo ou autoritário, é um cara que está mais ligado no ter do que no ser.
ele tem muito mais objetividade no alcance de um resultado, independentemente das pessoas. Então, é um cara que ele busca definir ou interagir com o meio de maneira tal que seja o carimbo dele que prevaleça. Na medida que isso vai descendo, eventualmente, fatalmente, você vai tendo a configuração inversa. Então, quanto mais para baixo, mais colaborativo é a pessoa, mais é uma pessoa que trabalha mais em time, que busca entender como que é o cenário, e aí, a partir de entender qual é o cenário, para onde as coisas têm que ir, para onde as coisas vão, como é que eu colaboro de uma melhor forma. E eu quero que você já pense o seguinte, tá? Porque nós vamos validar a tua autopercepção com o que o relatório traz. Quero que você pense assim, dentro disso que eu estou te colocando, né? Aqui, ó, a dominância, ó. Então, aqui, ó, são as características dos altos D, tá? Então, eu quero que você pense o seguinte, se você se vê como um alto D, um médio São as D, minhas? ou muito... Não, isso aqui é só um exemplo. Nós vamos ver os seus. Ah, beleza. Isso aqui é só para exemplificar, a gente está na introdução. Então, dominância, quanto mais alto é um cara decidido, competitivo, um cara ousado, um cara direto, um cara persistente, aventura. É um cara que assume riscos, precisa assumir riscos, trazer riscos para si. O baixo D é o cara que evita o risco. Né? E aí, assim, você vai falar, pô, o que é um risco? O risco é aquilo que você interpreta como sendo um risco. E qual é a intensidade que você atribui para aquilo. Então, se, por exemplo, eu falo para você assim, Gisele, vamos fazer uma viagem para a Noruega daqui 10 dias. Você pode falar, puta, vamos, e tudo bem, lá eu vejo qual é o idioma, que moeda que é, se está frio, se está calor, a gente vê onde vai ficar, etc. e tal. Para uma pessoa que tem um baixo D, esse mesmo convite pode dar diarreia na pessoa, porque ela fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Nunca fui para lá, tenho medo, não sei se eu vou me perder, entendeu? Então, diante do mesmo incentivo, as pessoas fazem uma interpretação diferente desse risco, né, e reagem de acordo com isso. Tudo bem? Tudo bem. O D, ele tem a ver com o D de influência, ele tem a ver com interação social, comunicação, com expansividade. Então, o alto I é aquele cara que você fala bom dia, ele responde bom dia, como é que foi o seu... Tipo eu, né? Bom dia, como é que foi teu final de semana? Você tá bem? Olha, puta, novela, o futebol, isso aqui, tua mãe tá bem, papapi, papapá. Então, é um cara que é uma pessoa que tem, por exemplo, um poder de persuasão muito acentuado, é uma pessoa que precisa ter contato social, necessita disso e se dá bem com isso. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com atendimento a público, né? Quanto maior for esse índice, maior vai ser mais fácil ou mais fluida vai ser essa atividade dela. Já as pessoas de baixo I são as pessoas mais reservadas, que e não quer dizer mal educada, quer dizer que é mais reservada, mantém sua privacidade, né? mais protegida, né? É uma pessoa que fala o necessário, que tem ela se fecha em si, então ela tem profundidade naquilo que ela vai fazer, porque ela pega alguma coisa e traz, põe para o colo, você pode deixar na sala escura que ela não tem problema. Tá? Então, olha aqui, ó, algumas características. Do alto I, é um cara gregário, então é uma pessoa que tem a tendência de juntar a galera, né? Aquele cara meio sem noção, né? Que vai, que aparece, que é expansivo. Né? Sabe trabalho de faculdade? Que tem sempre aquilo que faz, ó, alguém faz e eu apresento, ou eu faço e você apresenta. É justamente isso. O cara que quer apresentar é o cara do alto I. Tá? E se esse cara ainda tiver um alto D, o risco de fazer uma apresentação, de pagar o mico, para ele é tranquilo. Se for o inverso, o cara vai ter mais dificuldade. Então, você vai ver que as coisas começam a ir combinando. Tá?
Então, é um cara gregário, confiante, convincente, entusiasmado, inspirador, é um otimista, como eu falei, um persuasivo, cara sociável e uma pessoa, normalmente uma pessoa bastante cativante. Tá? Então, eu quero que você... Pensa já o seguinte, como é que você se acha até agora, do D e do I? Alto, médio ou baixo? Responder para cima é mais difícil, mas vamos lá. Alexa, desligar o ventilador. Olhando aqui, eu estou mais para cima, porque eu não tenho um espírito aventureiro. Não sei, deixa eu ver aqui, peraí. Essas características que você está vendo são do alto D. Tá? Acho que eu estaria no meio. Ok. E no I? No I, acho que eu estaria mais para cima. Alto I. Metade para cima. Tá bom. Okay. O S, que é como é o tudo aqui em inglês, né? O S é de standiness, mas que faz referência à estabilidade. Estabilidade tem a ver com ritmo, com a forma como você, com que intensidade você vive o teu dia a dia, né? Então, olha só, tende a ser indireto e agradável. Então, o S, o alto S, é aquele cara que é o seguinte, quanto mais alto é o S, mais previsível essa pessoa é, mais cadenciada essa pessoa é, mais pausada. Esse aí eu me considero mais alto. Mais alto, né? Então é aquela pessoa que tem facilidade de fazer alguma coisa, ela faz poucas tarefas muito bem feitas. Normalmente Sim. É uma pessoa que vai trabalhar com uma preciosidade de informação, né? É uma pessoa que tem dificuldade de trabalhar sob pressão de tempo, não é? É uma pessoa que o alto, né? É uma pessoa que busca manter a estabilidade das coisas e a previsibilidade. Então, é aquela pessoa que, em um ambiente que tenha poucas regras ou que as regras mudem muito, isso pode ser um fator de estresse para ela. Aqui você já falou que você já se sente alto, né? Mas, por exemplo, eu vi lá na dominância, tipo, orientado para a busca de resultados. Eu também sou uma pessoa assim, mas a estabilidade eu me considero mais alto. Okay. A conformidade, Gisele, conformidade tem a ver com padrões, com regras. Tá? Então, o quanto o indivíduo valoriza a existência de regras, de padrões, de formalidade. Né? Então, é aquele indivíduo que se chega num ambiente e as regras não são claras, ou elas não existem, ou elas não são precisas, ele possivelmente, ou ele vai ter dificuldade, ou ele vai propor a criação dessas regras. Né? Porque ele entende que isso dá forma para as coisas, né? E é um cara que tem uma característica muito mais analítica, tá? Então pensa o seguinte, por exemplo, um piloto de avião, né? Ele tem um conhecimento específico, ele se formou para ser um piloto de avião e ele entrou na aeronáutica. A aeronáutica é um braço do exército, das Forças Armadas, tem formalidade para tudo, eles têm uniforme, cada coisa funciona, né? Tem uma simbologia toda estabelecida, há uma hierarquia muito clara, muito definida, e há procedimento para absolutamente tudo. Então, ele é piloto porque ele X razões, mas ele também aprecia a existência das regras, aprecia a existência dos procedimentos, aprecia a formalidade e se dá muito bem com isso. Então, é um cara que, normalmente, ele é menos inovador, é um pouco mais resistente a mudanças. Né? É um cara que ele precisa da existência das regras. A não existência de regras é um elemento estressor para ele. Ao mesmo tempo,
Um ator que faz improviso, por exemplo, não pode ser um alto C. Porque se você encher o cara de regras e tudo mais, ele não faz o improviso. Então, é um cara que tem que ter um alto I e um baixo C. Ok? Como que você se vê com relação a regras, conformidade, a regras, a formalidade, a padrões? Alto C. Então, ó. Legal. Aí, aqui as definições dos motivadores, ok? Então, são 7 os motivadores, que são chamados de estético, econômico, individualista, poder, altruísmo, regulador e teórico. O que é cada um deles? O estético é como o indivíduo valoriza o equilíbrio, a forma e a harmonia. Então, é aquele cara que valoriza um ambiente agradável, é aquela pessoa que valoriza estar bem com a vida, é aquele pessoa que valoriza o equilíbrio da vida sentimental, profissional, né, familiar e tudo. E é o cara que valoriza, portanto, a harmonia entre todos os elementos que o circundam. Okay? O econômico é aquele indivíduo. Todo mundo tem isso, tá? Todo mundo tem isso. O econômico é aquela pessoa que está mais direcionada para a obtenção de retorno daquilo que ele faz. Então, assim, se eu vou pintar o cabelo, né, você faz uma conta. Quanto custa, quanto vai durar. Né? E se ficar legal, melhor ainda. Né? Mas se você vai fazer uma viagem, o que você vai obter com essa viagem? Se você vai comprar alguma coisa, se você vai fazer um curso, se você vai fazer algum investimento qualquer, você dá muito valor ao dinheiro, né? Dá muito valor, não. É a pessoa que tem como motivador a questão econômica. Tá bom? O individualista é aquele cara que traz para si, é aquele cara que, aquela pessoa que busca ser a estrela do time, que busca ser reconhecido dentro do time ou dentro do seu ambiente como a estrela, o diferente, aquele que tem aquela coisa que só ele tem, né? Que faz a diferença. Né? Então, esse é a característica do motivador individualista. O poder, como o nome já sugere, é o indivíduo que busca trazer para si, ou ficar, ou estar em evidência, no comando e na influência do seu ecossistema. Tá? Tudo isso, veja só, os motivadores, eles podem não ser perceptíveis eventualmente, tá? Mas eles podem se expressar na camada da vontade, não necessariamente na ação. Você pode ter por exemplo, um motivador alto do poder e não conseguir exercê-lo ainda. Tá? Isso a gente vai ver. O altruísta, como o nome já sugere, né, é aquela pessoa que busca, através da sua existência, seja do seu trabalho profissional, das suas atividades pessoais, fazer alguma coisa por alguém. Tá? Pode ser religioso, pode ser trabalho voluntário, pode ser qualquer outra coisa nesse sentido. Mas é aquela pessoa que busca mais a responsabilidade social, aquela pessoa que, diante de uma situação de desigualdade muito grande, se incomoda e busca fazer alguma coisa. Né? Então, esse é o motivador altruísta. O regulador é aquele cara que quer pôr ordem nas coisas. Tem desejo de pôr a coisa, trazer para uma rotina, ter uma estrutura, ter ordem, né? E que, se possível, que ele que defina isso. Né? Então, por exemplo, trabalhar numa startup para um cara que tem um motivador alto no regulador é um desafio. Tá? E o teórico é aquele indivíduo que valoriza e quer ser reconhecido pelos seus conhecimentos teóricos. Então, aquele cara que estuda bastante, aquele cara que alguém fala um assunto X, ele viu que não conhece, legal, ele vai buscar, vai estudar. É o cara que quer ser reconhecido pela sua profundidade teórica ou acadêmica em todos nos assuntos que lhe dizem respeito. Ok?
Até aqui a gente está só Sim. nos conceitos. Tudo bem, Zé? Tá bom? Sim. Aí foi aquela segunda parte que agora eu estava olhando aqui, que a gente tinha que elencar por prioridades, né? Isso aí acho que faz parte do segundo teste que você tinha que elencar Não, isso aqui por prioridade. aqui é só conceito. Tudo que você está vendo até agora é conceito. Só para você não boiar daqui para frente. Naquela segunda parte que você tinha que elencar por prioridades, é relacionado a isso, não é? É tudo, na verdade, tudo lá está relacionado, porque são escolhas e que ele vai interpretando as suas escolhas de acordo com um algoritmo, obviamente, com base nessas duas bases teóricas. Tá? Mas está naquele questionário, sim. Mas até aqui a gente só deu uma lambida assim nos conceitos. Tá? Agora, nós vamos ver o teu gráfico. Tá? Tchan, tchan, né? E olha só. Então, ele vai trazer aqui, ó, vou trazer já direto. Uf. Maneiro. Então, olha só. Do lado esquerdo, você vê dois gráficos, certo? Esses dois gráficos do lado esquerdo são é o DISC. Está escrito lá em cima, DISC. Okay? Do lado direito, os seus motivadores. Então, vamos entender. Vamos entender. E você vê que você tem do lado esquerdo o estilo natural e o estilo adaptado. Tá? O que é isso? O estilo natural é a Gisele sozinha, lá no banheiro, cantando. Feliz e satisfeita. Tá? É você, o seu natural. É como você se percebe. Ok? O adaptado é o como você entende que deve ser, por exemplo, no seu trabalho. Ou que estão naquelas perguntas de como é que você é percebida, ou como é que você gostaria de ser percebida. Então, aqui, o que acontece? Olha só. Então, lembra que eu te falei que não existe bom e ruim. Tá? Então, você vê que você tem duas dimensões que são altas e duas que são baixas. Então, nós vamos tratar aqui, como eles são muito parecidos, nesse momento, tanto faz a gente falar de um ou do outro. E olha só, você se identificou como um D na linha mediana. Ele te traz como teu menor, como a tua menor dimensão. Ele traz aqui o teu I, que você achou que era alto, ele está no natural, é o teu segundo mais baixo. Então, ele sugere o seguinte, que você seja uma pessoa colaborativa e, de certo ponto, reservada. Né? Não é aquela palhaça da turma, não é aquela pessoa que, se tiver que fazer a apresentação, você prefere que alguém faça. Né? Não é uma pessoa de criar muitos... sabe, fazer amizade em velório, né? Não é muito a tua praia. Haja visto que você, olha só, na conversa que nós tivemos, né? Você ainda não tinha conversado com os teus pares, né? Você ainda não ampliou a tua ramificação dentro da empresa. Tá? Tudo bem, tem a história do home office, etc. e tal, mas aí cabe a você pensar o seguinte: será que, mesmo se não fosse o home office, eu teria investido nisso? Né? Será que como é que eu manifesto? Como é que eu manifesto as minhas dores, os meus desejos? Será que eu tenho a lábia? Eu consigo ganhar pela lábia? Ou para mim algo mais difícil? Lábia é no bom sentido, né? Na argumentação. Ou eu me recolho logo? Então, olha só, aqui a gente começa a pensar, se a gente olhar só o vermelhinho e o amarelinho, a gente começa... Por quê? Por que vai acabar em 10 minutos? É porque você tinha entrado... Portanto, vai cair, eu vou entrar de novo. Tá? Porque você, como entrou em 3, ele está entendendo que é... É porque você deve ter marcado 1 hora. Não, acho que é porque você entrou...
pelo celular e depois pelo computador, não sei. Mas tem importância. A gente faz de novo. A gente entra de novo e continua. Então, se a gente olhar só para o vermelho e amarelinho, a gente está olhando o seguinte, né? E vamos tentar olhar, começar a trazer também o contexto do teu trabalho. Né? O baixo D tem uma certa dificuldade de enfrentamento. Ele tem uma certa... Ele procura, que é um pouco do que você imagina, pelo que você me falou, que você está fazendo, é tentar ver como você pode colaborar de uma forma amistosa através do seu trabalho, não através da sua argumentação. Sim. Né? Então, ainda que no adaptado, ele sugere tanto um crescimento nos dois. Tá? Então, o que ele tá dizendo aqui? Que você está intensificando o teu D, ou seja, você está buscando caminhos de se posicionar, o D e o seu I, de se posicionar de uma maneira um pouco mais incisiva e mais eloquente, mais clara, mais efetiva. Tá? O teu S, que é do estabilidade, né? Os dois são altos, ou seja, você é uma pessoa que o teu S e o teu C, né? São dois elementos altos. Então, ele sugere que você seja atenta a regras, seja atenta às formalidades. E aqui, o que acontece? O teu C, no adaptado, é o mais alto. O C é conformidade. Apreço à estrutura, à regra, à formalidade, à hierarquia. Então, esse cara que está te fudendo. Exatamente. Percebe? Então, esse cara que está... Porque ele tem o teu alto C dizendo o seguinte, ela é a minha chefe. Ele está gritando ali e está abafando o teu D e está abafando o teu I. Tá? Veja se faz sentido para você. Totalmente sentido, né? Você, pelo que a gente conversou no sábado, eu acho que já deu para perceber que está bem parecido com ele. É exatamente isso. Tá, mas vai conectando com outras situações da sua vida também, tá? Sim. Eu tô usando isso como exemplo, porque é o exemplo que eu tenho, mas fatalmente você tem outras situações onde isso pode se manifestar. Ou não. Tá? E aí que está o lance da coisa. Se situações semelhantes isso não acontece, o que tem nessa que faz com que dispare? Tá? Então, vamos lá. Isso aqui a gente vai detalhar ainda também. Do lado direito, Gisele, você tem os seus motivadores. Tá? Então, da mesma maneira, um grau de intensidade, ok? Olha só, que interessante. O teu motivador maior é o poder. Então, assim, o teu desejo maior, e isso também veio no que você comentou também na outra coisa, né? Você falou assim, olha, eu vim para coordenar e não estou coordenando nada. Lembra? Exatamente. Então, esse é o teu desejo, isso é o teu motivador. O que acontece quando eu tiro de você é o que te motiva? Desmotiva, né? É a lógica, né, básica. Então, olha só, é aqui que a coisa está pegando também. Tá? Então, ou seja, o teu elemento motivador, que o maior, é o poder no sentido de estar à frente, de estar coordenando, de estar conduzindo processos, né? Ele está sendo tirado de você. Isso está no seu desejo, mas você não está conseguindo implementar, não está conseguindo vivenciar o teu desejo. Então, isso é um fator estressante. Não é à toa. Né? Sim. Você gostaria que isso acontecesse de uma forma natural, isso fluísse naturalmente. Né? Afinal de contas, eu contratei você para ser uma coordenadora. E você não está conseguindo ser a forma que você deseja. Né? Sim, mas você sabia que hoje veio na minha cabeça, acho que depois que a gente conversou, eu fiquei pensando, né, que eu queria muito mudar de setor na minha empresa, né? E aí eu falei assim, gente, um dos aprendizados que eu tive nesse setor
é que eu jamais vou deixar isso acontecer, de eu chegar e já quererem pisar me abaixar, sabe assim? Sim. E eu mesma me diminuir, e eu mesma... É muito doido, porque esse pensamento veio na minha cabeça algumas horas atrás. Eu falei, cara, se eu mudo de setor, eu, eu vou chegar com outra postura, porque eu tive um aprendizado muito forte nesse setor que eu estou, sabe assim? Uhum. Porque eu deixei a minha submissão, o meu medo ao respeito à hierarquia passar por cima de tudo. E olha só, né? Quando a gente fala assim, não tem o certo, não tem o errado, né? A gente começa a pensar algumas coisas que são assim. Primeiro, que qual é a parte, na medida que eu vou entendendo isso daqui, qual é a parte que me cabe? E você acabou de falar isso, né? Então, pô, eu quero mudar de setor, mas não vou permitir que isso aconteça. Essa é a parte que lhe cabe, né? De você Sim. não só não permitir, como buscar aquilo que você quer. Agora, isso não quer dizer que, por exemplo, você vai, por exemplo, trocar de empresa, não quer dizer que você vai conseguir, que vai cair numa empresa que, pô, vai ser o mundo das maravilhas. Porém, Não, você eu iria com outra postura. você vai com outra A minha postura, postura, a minha é outra postura. isso, com uma outra postura, e você entendendo que olha só, vai ficando claro que não tem. Nós não estamos falando de uma lista de defeitos da Gisele, porque não há. E não é esse o propósito, até porque. Né? O que a gente está dizendo é o seguinte: olha, tem situações onde tem ambientes que me são favoráveis, ambientes que não são. Tem tarefas ou atividades que me são favoráveis, outras não. Então, por exemplo, se você vê sangue e desmaia, cara, não sei se é uma boa ideia você querer ser cirurgião. Sim. Né? Então, vai salvar a vida de outro jeito. Se Aqui, você... vendo nesse estilo adaptado, no estilo natural, eu vejo que eu não estou com nenhum perfil de líder mesmo. Então, não necessariamente. Porque, olha só, você tem capacidades analíticas muito boas. Então, por exemplo, se você trabalhar numa área de controle de qualidade, por exemplo, ou até contabilidade, se você tiver envolvida com atividades que sejam mais analíticas, processuais, constantes, né, que tenham poucas surpresas no meio do caminho, você vai de braçada. Por quê? Você tem toda a tua parte cognitiva, né, do aprendizado, tua inteligência, etc. e tal, e você tem apreço a essas coisas. Né? Então, você, por exemplo, o teu relatório, ele é quase a prova de erro. Né? Qual é o outro lado da moeda? Né? O relatório, a prova de erros, ele é bom quando ele vem na época certa. Se ele vem depois, aí não adiantou nada. É perfeito, mas não serve para nada. Então, esse é o desafio do cara que é um alto S, saber lidar com o tempo, fazer gestão do seu tempo. Isso faz com que ele aprenda a delegar, isso vai fazer com que ele consiga gerenciar as pessoas, e você tem não é a tua dimensão mais alta, mas você tem uma habilidade argumentativa. Tá? Você vê que o adaptado, ele está lá quase no meio. Né? No meio, assim, é tipo, você mora na fronteira do Brasil com a Argentina, você fala os dois idiomas. Né? Aí isso a gente chama de resiliência, a habilidade que você tem de subir a régua e descer a régua. O cuidado é o tempo de mudança e a extensão dessa mudança. Então, se o seu